Boa noite, minha tropa. Bora para mais uma livezita aí, ver se tem algo de bom aqui para nós. Já vamos fazendo aquela configuração básica aqui, tá, pessoal? Está deixando aí a resolução do gráfico aqui em 1 minuto, tá? E também tempo de expiração aqui 1 minuto também. Show. Já vamos selecionar os ativos aí que estão propícios para a gente trabalhar. Ó, aqui no XRP um ponto específico, o preço corrigir seria interessante que esse último fundo. Fazer a correção voltando a subir na micro de alta, tem uma ótima zona aqui, ó. Pra gente utilizar como confluência no ponto de cruzamento. Um pouquinho apertado ali no XRP, aqui também no Bitcoin Cash. Buscando um nível mais abaixo também ficaria melhor. O suporte. LTAzinha aqui no Ethereum. E no Bitcoin. Vamos ver, se não acumular muito na região, pode ser que a gente usar, mas aqui no Bitcoin já rompeu essa LTA. Talvez no Ethereum ainda dá para trabalhar. O Bitcoin vamos ter que esperar buscar um ponto específico diferente. Região aqui mais abaixo. Só um minutinho, tá, pessoal? Vou voltar aí a mostrar a tela para vocês.
Estou aqui no Bitcoin. Eles podem corrigir esse último fundo aqui. Ethereum. Ignorou a LTA também. Pode buscar esse último fundo. A gente pode até utilizar essa macro de alta a favor aí na nossa análise, tá? Então, para quem está chegando agora na live, não tem participado das últimas lives que a gente fez, a gente vem aplicando esse operacional, outros também, mas com mais frequência esse, porque faço questão de ensinar você está aplicando esse operacional porque ele é bem simples, muito assertivo, como vocês puderam ver hoje e os demais dias aí. Ele vai, além disso tudo, ele vai abrir a mente de vocês de uma forma inexplicável, onde vocês vão conseguir analisar e entender os movimentos do gráfico por completo. O ponto de cruzamento, como a gente fala ali, com a junção das médias centrais, é onde a gente vai fazer a entrada, mas isso é o de menos aqui, tá? Isso é só o ponto da nossa entrada, tá vendo? O que realmente importa é entender de onde o preço está vindo e para onde que ele está indo. Por isso que eu estou falando para vocês, ó, tem uma região de fundo aqui, no XRP, acho que eu tracei também, tinha uma região mais abaixo ali. Então a gente tem que identificar as regiões específicas do gráfico. Regiões essas onde o preço tende a corrigir, tá? O que é corrigir? É ele lá, vamos supor, tem esse fundo aqui, o preço voltar lá e corrigir, fazer o movimento que ele tende a fazer, certo? Então, se tem uma região de suporte, ele tende a respeitar essa região e voltar a subir no caso. Tem uma região de resistência, o preço tende a corrigir lá e voltar a descer. Isso significa que o preço encostando lá a gente vai pegar uma venda? Ou encostando aqui a gente vai pegar uma compra? Não, a gente vai entender a região de onde o preço está vindo, ou seja, aqui ele está vindo da região desse último fundo, uma correção juntamente com o nível de sobrecompra, e possivelmente qual que vai ser o movimento dele? Qual que vai ser o objetivo? Caminhar uma micro tendência de alta aqui a favor do próximo topo e do nível de sobrevenda. Então aqui, o preço passando pelo nosso ponto de cruzamento, quando mais ele continuar a subir aqui nessa micro de alta, mais as médias centrais vão se juntar, tá? E elas formando ali o nosso ponto de cruzamento, que é a junção das duas médias centrais, aí sim a gente pode surfar nesse movimento de alta, pegando uma entrada de compra no ponto de cruzamento a favor do objetivo. Qual que vai ser o objetivo? Região de topo e nível de sobrevenda, tá? Então entendo que o mais importante não é o ponto de cruzamento. Por mais que o nome do setup que eu dei é esse, o mais importante é a gente identificar de onde o preço está vindo, tem que vir de uma região específica que vai ser ou uma região de um último fundo forte, ou um último topo, ou se não, uma correção ali numa LTA, uma LTB, nada mais além disso, tá? Simplesmente fazendo o simples bem feito, você vai conseguir identificar essas regiões e o preço corrigindo nessas zonas, ele voltando a subir ou voltando a descer ali, dependendo da zona que ele corrigir, você já fica de olho para pegar a favor do objetivo do preço no ponto de cruzamento. Show? Então, como eu falei para vocês aqui, no Ethereum tem esse último fundo, uma região específica que o preço pode corrigir juntamente com o nível de sobrecompra aqui e voltar a subir com o objetivo de buscar o nível de sobrevenda e esse próximo topo. Então a gente pode surfar num movimento de alta aqui para pegar uma entrada no ponto de cruzamento. Show das médias centrais. Aqui no Bitcoin, vamos ver, ó, corrigindo aqui esse último fundo. Isso significa que o preço vai de fato aqui parar por aqui e voltar a subir? Não, a gente não vai pegar uma compra aqui. Então pode ser que ele vai romper aqui tudo, a gente só tem que analisar em qual região ele vai respeitar, em qual região ele vai corrigir. E essa região não pode ser qualquer uma, entendeu? Não pode ser do nada. Um exemplo, se aqui ele não corrigir aqui, agora o próximo ponto que ele tem que corrigir é aqui, ó, esse último fundo, certo? Então, sempre tendo uma região de fundo, uma região ou uma região de topo, uma LTA ou uma LTB, tá? Como confluência, você vai utilizar o nível de sobrecompra, que no caso é essa última média aqui, e o nível de sobrevenda, sempre junto com as demais regiões, certo? Sempre junto o nível de sobrecompra e sobrevenda, sempre junto com um suporte, um fundo forte ali, uma resistência, um topo forte, ou se não, um
uma região específica ali de uma LTB, uma LTA, entendeu? Nunca você deve utilizar sozinho. Por mais que o nível de sobrecompra, que é essa última média aqui, e o nível de sobrevenda funciona como um suporte e uma resistência, você nunca pode utilizar sozinho, tratando eles como ponto específico. Sim, na maioria das vezes o preço corrigindo o nível de sobrevenda, ele vai voltar a descer para corrigir a sobrecompra, tá? Mas sempre você deve utilizar somente como confluência das regiões específicas que eu falei para vocês. Região de fundo, de topo, de LTA ou de LTB. Show? Então, o primeiro passo para aplicar esse operacional é encontrar ativos que estejam formando topos e fundos, tá? Caminhando, deixando topos e fundos. Isso porque vai ficar claro de você encontrar essas regiões específicas de topos e fundos e de LTA e LTB, tá? Então aqui, ó, no Ethereum, a gente já tem uma correção nesse último fundo. O preço voltando a subir aqui, quanto mais ele subir, mais as médias centrais vão se juntando, até que forma o nosso ponto de entrada, tá? Para a gente pegar e surfar nesse movimento de alta, se ele demonstrar para a gente o respeito nesse último fundo, o objetivo dele vai ser buscar essa região de topo, junto com o nível de sobrevenda também a gente vai ter ele como objetivo. Tá? Então percebam que quanto mais o preço sobe aqui, mais as médias centrais vão se juntando, que aliás são formadas por esses dois indicadores aqui. Tá? Bollinger Bands vai formar essas três médias, tá? Médias, quando eu falo para quem é mais leigo, são essas linhas, tá? Então essa última linha azul aqui de baixo é o nível de sobrecompra, vai ser formado pelo Bollinger Bands. Essa média central laranja é formada também pelo indicador Bollinger Bands e o nível de sobrevenda também formado por esse indicador, tá? Você vai configurar aqui, deixa no período 20, desvio 2, show? Já o indicador Moving Average Exponential, ele vai gerar para você as duas médias, a única média azul aqui, ó, central, que vai cruzar com o nível central aqui, outra média central laranja do indicador Bollinger Bands, tá? Então, você vai utilizar ele no período 9, tá? Deixa em fechamento aqui, close, tá? Ó, então já podemos esperar uma subida ali no Bitcoin, se eu não me engano. E aqui tá buscando, ó, não respeitou esse último fundo aqui, beleza. Tranquilo, o que que eu vou pegar aqui? Deixa eu ver se tem uma LTA. Não tem uma LTA. Qual que vai ser a próxima região específica? Vai ser esse fundo aqui embaixo. Então, por isso tem que corrigir lá. Tá? Se ele começar aqui a subir do nada, eu não pego no ponto de cruzamento, porque ele vai estar aqui só com o nível de sobrecompra como região específica. Tá? Pode passar por ali, pode respeitar, mas a gente não vai trabalhar desta forma. Tá? Então, vamos percebendo toda a linha de raciocínio para a gente efetuar uma operação com esse operacional. Tá? Pegar um gráfico que esteja formando topos e fundos, analisar os pontos específicos que o gráfico apresenta para a gente, ou seja, um fundo forte, um topo forte, uma LTA, uma LTB, espera o preço corrigir nela, ele voltar, depois que você entender de onde ele está vindo, você vai entender para onde que ele vai, qual que é o objetivo dele. E aí sim, você vai surfar nesse movimento a favor do objetivo. Fechou, tropa? Parece muita informação, ainda mais se vocês, às vezes tem alguém aqui que não estava colando nas lives que a gente tem feito nos últimos dias, nos últimos meses aí, pode parecer muita informação, tá? Mas é bem simples. Recomendo sempre estar presente aqui nas lives, porque cada live que eu faço com vocês é uma aula, tá? Eu não vou ficar falando aqui, compra ou vende, não. Eu vou do zero aqui, começar a analisar o gráfico até, por último, a gente efetuar um clique ali. E sempre explico por que, que eu estou pegando a operação, porque às vezes eu deixo de pegar tal operação, para que vocês não fiquem só copiando, mas sim aprendendo e adquirindo o que tem de mais valioso aqui nas nossas lives, que é o meu conhecimento. Show? Ó, que não respeitou também, está rompendo esse último fundo, vai ter que buscar um fundo mais abaixo, aqui no Ethereum. Show? Então, sempre identificando essas regiões específicas do gráfico. Identificou as regiões específicas, ó, onde corrigiu ali. Aqui já é válido, tá? Já é válido, já corrigiu essa região de fundo, já é válido aqui uma subida, passou pelo ponto de cruzamento, pode ter uma boa oportunidade aí de compra aí pra gente pegar, tá?
Então, como eu estava falando, é, pode parecer muita coisa, aliás, tá? É bastante informação para pouco tempo de live aqui. Então, você pode ficar meio confuso, pode não estar entendendo nada que eu estou falando, mas justamente por esse motivo, eu criei uma aula completa desse operacional, tá? Ensinando o passo a passo completo para você ver e rever a hora que você quiser. Eu vou deixar no grupo aí depois que a gente finalizar a live, tá? Então, você vai ter um link ali para clicar e já ver a aula, rever e rever a hora que você quiser, não vai ter que pagar nenhum real, tá? E também tem uma planilha de gestão lá para vocês baixarem também. Fechou? E lembrando, família, lembrando, hoje, 10 horas da noite, vai rolar. Só um minuto, tropa. Ó, pessoal, hoje, 10 horas da noite, daqui a pouquinho, a gente vai, eu vou executar com vocês um projeto de alavancagem, tá? Para você participar, basta seguir as instruções que eu deixei no grupo aqui agora, acabei de mandar no grupo, tá? Então, 10 horas da noite aí, eu vou pegar minha conta de R$ 1.000 e vou levar para 3.000, trabalhando aí de forma alavancada. Quem quiser participar dessa alavancagem, pegando as mesmas operações que eu vou usar, que eu vou pegar para levar essa conta de 1.000 para 3.000, é só seguir as instruções que eu acabei de deixar no grupo, tá? Seguiu essas instruções, você vai receber o link ali para participar dessa sessão de alavancagem. Fechou? Eu deixei as informações aí no grupo. Hoje, 10 horas da noite, tá? Vocês têm algumas horinhas aí para seguir as instruções ali e estar validando aí o seu acesso, validando a sua, a sua vaga nesse projeto de alavancagem, tá? 100% gratuito, não vai ter que pagar nada, tá? Então, ó, Bitcoin corrigindo nesse último fundo, pode ser uma região específica, aqui também, Ethereum, show? Ó, fundo específico. Então, quando eu falar corrigiu numa região específica, já fica válido o quê? Como aqui é um suporte, já é válido uma subida do preço, uma micro tendência de alta, e ele passando pelo ponto de cruzamento, a gente já pode pegar essa compra. Tá? Por quê? Vamos pegar a compra do nada? Não, porque se ele começar a fazer uma micro tendência de alta aqui e passar pelo nosso ponto de cruzamento, é como se fosse a confirmação de que realmente ele vai buscar a região de topo, vai buscar o nível de sobrevenda, e a gente vai simplesmente surfar nesse, a favor desse objetivo, tá? Ó, parece respeitando bem. Fala, Paulo, vai na descrição do grupo, que lá tem, tá? Tem lá mini curso, o link ali para você assistir, já até pode assistir as aulas lá depois. Clica na descrição do grupo, lá vai ter o link para você se registrar na corretora e operar com a gente. E sim, sim, o saque cai, sempre pagou certinho aí pra gente. Vou mandar aí no seu direct aí que vai ficar mais fácil.
Fechou, tropa? Então, ó, vamos aguardar essa subida aqui, ó, no Ethereum, XRP, ó, reagindo aqui, já fica válida essa subida pra gente, hein? Vamos ficar de olho. Possível entrada de compra aí nos três ativos, tá? Os três ativos aí estão validados aí, todos vindo de pontos específicos do gráfico, ó, todos validados. Então, qualquer ativo que subir e passar pelo ponto de cruzamento já é válido uma entrada de compra aí, tá? Então, deixei as informações aí no grupo, pessoal, para vocês participarem. Ó, ainda pus errado, hein? Falando que é amanhã, mas é hoje. Deixa eu editar aqui. É hoje a live. Hoje, 10 horas da noite, tá? Sessão de alavancagem aí. Eu vou levar minha conta de 1.000 para 3.000. Vocês vão poder pegar as mesmas operações. Para alavancar a conta de vocês também. Ó, então vamos aguardar essa subida aqui no XRP. Só não pode querer acumular demais igual tá fazendo aqui no Bitcoin SD. Tá andando muito de lado, vai começar a fechar sobrevenda e sobrecompra, vai ficar ruim, tá? Ó, então siga as instruções que eu deixei no grupo do WhatsApp aí para poder garantir a vaga de vocês aí no nosso projeto de alavancagem. Show? Vai acontecer hoje às 10 horas da noite. Ó, fiquem atentos aí, XRP. Corrigiu o fundo forte, corrigiu sobrecompra, próximo objetivo do preço, buscar o próximo topo e o nível de sobrevenda. Vamos tentar surfar nesse movimento, porém, só confirmando a nossa entrada se passar pelo ponto de cruzamento ali e buscar lindamente essa entradinha de compra, tá? Então fiquem atentos aí, possível entrada de compra nas próximas velas. Aguardem minha confirmação aqui no XRP. Ó, aqui ainda está corrigindo ainda. Não sei se no Ethereum vai voltar a subir a partir de agora. Está trabalhando no ponto específico ainda. Ó, acabou negando um pouquinho a alta aí, mas vamos aguardar o fechamento da vela. E as próximas velas aí, provavelmente ela rompendo aí a média laranja, já vai formar o nosso ponto de cruzamento, já vai validar a entrada de compra, tá? Vamos aguardar. Então percebam que quanto mais o preço sobe, mais as médias centrais aqui vão se juntando, juntando até que forme o nosso ponto de entrada, tá? Normalmente, quando ele romper a média laranja ali, acaba formando esse ponto aí, que é o nosso ponto de cruzamento. Show? Então, ó, fiquem atentos aí, possivelmente nas próximas velas, entrada de compra. Muito provavelmente essa vela fechando verde, um pouquinho mais acima, já rompendo, na próxima a gente já vai entrar, tá? Vamos ficar de olho aí e ver como é que o gráfico se comporta. Ah, aqui no Bitcoin, ficando um pouquinho ruimzinho, acumulado demais. E aqui ignorou o ponto específico. Vai ter que buscar uma região mais abaixo aqui, o Ethereum, tá? Vamos ver só se ele faz um falso rompimento aqui, só mas se ele começar a enrolar demais, fazer esse falso rompimento, não é válido, tá? Ó, então fiquem atentos aí, XRP, possível entrada de compra aí nas próximas velas. Vamos ficar de olho. Ainda não formou, está bem próximo de formar nosso ponto de entrada. Tentar surfar nesse movimento de alta aí.
Ó, fiquem atentos. Tem um ponto ali, um pouquinho acumulado ali, mas ainda assim dá para pegar. Se buscar uma movimentação boa, eu vou pegar essa comprinha aqui. Tem que buscar lá embaixo, dentro dos 30 primeiros segundos, a média azul, tá? Vai bater certinho no ponto de cruzamento. Ou talvez essa vela segurando, na próxima ainda dá para entrar, tá? Já deu os 30 primeiros segundos. Vamos ver se segura por aqui e ver se na próxima ainda dá para entrar nesse movimento, tá? Não buscou a região de entrada. Estão vendo a junção das duas médias? O espaçamento aqui da sobrevenda e sobrecompra está no limite também. Ó, acabou negando um pouquinho essa alta. Vamos ver, próxima vela, fiquem atentos. Se já não vai cruzar. Ó, basicamente já aconteceu o cruzamento, buscou depois dos 30 primeiros segundos. Já não fica válida a nossa entrada aqui, tá? Então, sempre a gente deve pegar a operação dentro dos 30 primeiros segundos que a vela nasce. Tá? A vela nasceu, ela tem 30 segundos para buscar o nosso ponto de entrada. Se buscar depois disso, o que vai acontecer? Vai jogar a operação para a próxima vela, que não faz parte do nosso operacional. Tá? Vamos ver se outro ativo aqui subiu também. Passando pelo nosso ponto de entrada. Ó, aqui já não está válido mais. Esse último fundo vai ter que corrigir aqui embaixo. Ó, a gente estava de olho no XRP, mas aqui ó, já não validaria mesmo que fez o ponto de cruzamento também, tá? Teve um nível de sobrevenda e sobrecompra aqui muito apertadinho. Quando ele está trabalhando desta maneira aqui, nível de sobrevenda essa última média, nível de sobrecompra esse aqui, não fica bom, tá? Significa que o preço está andando de lado, rompendo com frequência aí as médias centrais e vai tornando o ponto de cruzamento fraco, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que era XRP que a gente estava analisando, né? Ainda estava na vela que a gente analisou ainda estava um distanciamento legal. Agora começou a apertar de novo, tá? Então isso aqui pode até enganar, tá? Porque ele vai romper com muita frequência, como está fechadinho aqui, ele vai romper com muita frequência. Pode sim fazer um ponto de cruzamento, mas não é válido a entrada, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas basicamente aí seguiu o movimento que a gente queria, somente não buscou no tempo correto ali a nossa operação, tá? Mas percebam a análise que eu fiz para tentar surfar nesse movimento de alta que ele fez. Basicamente ficou bem fechadinho a sobrevenda aqui, já buscou o objetivo, mas talvez ele suba para buscar o próximo topo também, que é um objetivo. Show? Então, basicamente, esse operacional é isso. É identificar regiões específicas no gráfico, o preço vai corrigir lá, você espera o movimento que ele já tende a fazer. Como assim o movimento que ele já tende a fazer? É uma região de fundo, o preço vai corrigir lá e, na maioria das vezes, o que ele vai fazer? Vai tocar lá na região desse fundo e vai voltar a subir em direção ao próximo topo. Então, meio que você já sabe o que ele tende a fazer. Aí você espera a confirmação no ponto de cruzamento para pegar uma entrada de compra, como é o caso que a gente quase pegou aqui, tá? Aqui já no Bitcoin já tá ruim, acumulando demais. Agora ele já tem que buscar um outro objetivo, certo? Pra gente. Ou essa região de topo, nem fundo não tem mais aqui embaixo. Aqui no Ethereum vai ter que buscar esse fundo. Aqui no Bitcoin acumulou demais, vai ter que buscar a região de topo. Tá, pessoal? Quem tem alguma dúvida pode deixar aí no chat, tá? Não só em relação a esse operacional, mas também em relação a outros operacionais ou até mesmo gestão, gestão emocional também. Pode deixar sua dúvida aqui. Estou aqui para ajudar com a minha experiência, meu conhecimento dentro do mercado e essa é a sua chance de perguntar para alguém que vive do mercado, tá?
A gente já vai encerrar a live daqui a pouquinho, tá um pouquinho distante para buscar os nossos pontos. Um pouquinho mais fraquinho hoje na live das 20 horas. Sem muitas oportunidades. Aqui teve, acabou não buscando no tempo correto. Mas hoje foi um dia muito lindo aí, padrão R7 de qualidade, tá? Botamos muita grana no bolso e não acabou não, tá? Como eu disse para vocês, 10 horas, daqui a pouquinho aí, a gente vai fazer uma sessão de alavancagem, tá? E para participar é só seguir as instruções que eu deixei no grupo aqui agora, tá? Para quem chegou depois na live aí, 10 horas a gente vai fazer um projeto de alavancagem onde eu vou levar minha conta de R$ 1.000 para 3.000, tá? Trabalhar alavancado e vocês vão poder pegar as mesmas operações que eu na conta de vocês para poder alavancar a conta de vocês também. Show? Sem dúvidas, pessoal. Então vamos finalizando por aqui, tá? Vou finalizar no 0 a 0, tá um pouquinho fraquinho, sem muitas oportunidades, sem ali a movimentação tão interessante. E 10 horas a gente volta aí. Quem seguiu as instruções aí para participar do projeto, tamo de volta aí, 10 horas da noite. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma ótima noite a cada um de vocês. Vamos para cima que 10 horas, vamos fabricar mais grana.